Olá a todos, meu nome é Ítalo Martins, sou integrante da LASE e estamos começando a nossa terceira e última semana do nosso curso de Python, no qual falaremos um pouco sobre redes neurais, sobre o TensorFlow, introduções a conceitos web e Django. Espero que vocês aproveitem, espero que vocês tenham assistido todas as aulas para que cheguem até aqui e consigam executar todos os códigos sem dificuldade e possam ter uma compreensão melhor. E vamos iniciar. Nessa primeira aula da nossa terceira semana do curso de Python, eu vou falar um pouco sobre as redes neurais artificiais. Pois bem, as redes neurais têm início na década de 60, junto com o surgimento dos primeiros computadores. Contudo, o desenvolvimento dessa técnica só começou a ser explorado na década de 90, pois o desenvolvimento de algoritmos de redes neurais é muito custoso computacionalmente. Entretanto, com o aumento do poder computacional dos computadores e notebooks, possibilitou o desenvolvimento e implementação das redes neurais. Quem já imaginou há 20 anos atrás ter o poder computacional que a gente tem na palma da mão com o smartphone, por exemplo, ou que os notebooks conseguiriam superar computadores de 5, 6 anos atrás. Então, foi um avanço computacional muito elevado aonde a gente conseguiu se desvincular de um dispositivo fixo para um dispositivo móvel, por exemplo. Hoje em dia, no seu notebook mesmo, você consegue realizar várias tarefas e levar para qualquer lugar. Então, você tem um poder computacional muito elevado, considerando os padrões de antigamente, na palma da mão ou então na sua mochila. Antes de começar a explicar os conceitos introdutórios de redes neurais, eu vou falar um pouco de uma história muito curiosa que ocorreu em 1997, quando o russo Garry Kasparov, na época campeão mundial de xadrez, perdeu para o computador da IBM chamado de Deep Blue por 3-2. Kasparov não reagiu muito bem nesse tempo, quando ele perdeu, e acusou até mesmo o computador de cheat. Sendo que um ano antes, em 1996, Kasparov tinha derrotado o Deep Blue por 2-4. Quando a IBM viu isso, serviu de teste, ela conseguiu melhorar o Deep Blue a ponto dele superar o Kasparov. Então, em um ano, ocorreu esse avanço que possibilitou esse feito. Só para vocês terem noção, no primeiro ano, em 96, na primeira jogada, o Deep Blue podia analisar 100 milhões de jogadas por segundo. Já na segunda vez, em 1997, ele era capaz de analisar 200 milhões de jogadas por segundo. Ou seja, em um ano, ele dobrou o seu poder de análise, que, mais uma vez, relacionando com o poder computacional, demonstra isso, que foi um aumento exponencial no poder de processamento dos computadores. E não parou somente no xadrez. E Kasparov não foi o único campeão mundial a ser derrotado em um jogo de tabuleiro. Em 2017, o computador chamado de AlphaGo venceu Qin Jin no jogo conhecido como Go, que é até mais complicado do que o xadrez. Sendo assim, vamos para a tela do computador, onde eu preparei uma apresentação pequena para explicar um pouco sobre redes neurais artificiais, alguns conceitos básicos. Não vou me aprofundar muito nos conceitos matemáticos, porque redes neurais têm uma base matemática muito forte e então vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar. Agora aqui no computador, vocês podem ter uma visão inicial da próxima interface que a gente vai utilizar, que será o Google Colab. Nela a gente vai poder executar nossos códigos em nuvem e eles ficam salvos de acordo com o seu Google Drive. Então, mas vamos continuar discutindo aqui sobre as redes neurais artificiais. Elas são baseadas em outro sistema muito bem sucedido da natureza, que são as redes neurais biológicas. Baseado no cérebro, em como a gente tem a capacidade de aprender, é que foi modelado as redes neurais. Então, vamos parar um pouco para pensar em como ocorre o processo de aprendizagem de uma pessoa. Por exemplo, eu acredito que você nunca viu todas as cozinhas de todas as casas do mundo. Entretanto, se alguém lhe mostrar uma imagem, uma foto de uma cozinha, você vai conseguir distinguir de uma sala ou de outro cômodo. Isso por quê? Porque você foi ensinado e existem certos indicadores que apontam que um determinado cômodo é uma cozinha.
Por exemplo, o local onde se encontra a geladeira, ou o local onde eu tenho uma mesa, um balcão, onde eu tenho o fogão. Então, a gente utiliza desses indicadores, ou seja, desses elementos que fazem parte da cozinha para determinar que um cômodo é uma cozinha. Então, o processo de aprendizagem parte de eu ver indicadores e aqueles indicadores pesarem na minha decisão. Voltando aqui para as redes neurais biológicas, a unidade da rede biológica é o neurônio, aonde a gente tem dendrito, aí o corpo celular e o axônio. O dendrito é onde as informações chegam e se a informação for relevante o suficiente, ela ativa o neurônio e ele passa a informação pelo axônio para outro neurônio ou então para o músculo, por exemplo. Então, baseado nesse comportamento da propagação da informação e da relação de ativação, é que se baseiam as redes neurais artificiais. Aqui a gente tem um exemplo de uma rede muito simples, com uma entrada, uma camada oculta e a saída. Então, esse círculo representa justamente o neurônio da rede neural artificial, aonde ele comunica com todos os neurônios da camada oculta, que respectivamente se comunicam com todos os neurônios da camada de saída. Essa é uma rede densamente conectada, então todos os neurônios comunicam entre si. Para melhor compreensão de como funciona a rede neural e como ela é capaz de aprender, vamos partir para um modelo simples, aonde eu vou querer classificar vinhos entre vinho tinto e vinho branco. Para classificar, eu preciso de informações sobre o vinho. Até mesmo você, por exemplo, se você tivesse vendado e tivesse que provar dois tipos de vinhos para classificar, você iria utilizar outros indicadores que não fossem visuais. Então, por exemplo, o teor alcoólico, o pH, a citricidade e a acidez do vinho podem ser indicadores para classificar um vinho entre tinto ou vinho branco. Então, o que é que a rede neural faz em si? Ela relaciona um dado de entrada com um dado de saída. Então, a partir dos indicadores teor alcoólico, pH, citricidade e acidez, é que ela vai classificar, ou seja, ela vai ter uma determinada saída, que pode ser o vinho tinto ou vinho branco. Por exemplo, aqui pode ser um teor alcoólico X, aqui um pH Y, aqui uma citricidade Z e uma acidez J. Então são variáveis de entrada para minha rede neural e ela vai ter uma saída que pode ser 1 para o vinho tinto ou 0 para o vinho branco. Essa vai ser a relação que a rede neural vai fazer entre uma entrada e uma saída. E aqui cabe uma discussão muito importante que é com relação aos dados de entrada. É extremamente importante que os dados de entrada sejam característicos da minha saída. Como assim? A partir desses indicadores, eu possa classificar o vinho tinto e vinho branco. Por quê? O vinho tinto ele vai ter um teor alcoólico, um pH, uma citricidade, uma acidez diferente do vinho branco. Então, essas características do vinho tinto não podem ser confundidas com o vinho branco. Então, para a gente entender o processo de aprendizado, vamos partir para uma rede neural um pouco mais genérica. Ela vai ter N neurônios de entrada, ela continua sem a camada oculta e ela vai ter 4 neurônios de saída, por exemplo, mas ela pode ter também N neurônios de saída. Então, como é que vai funcionar esse processo de aprendizado? A partir da entrada, essa entrada ela pode ser mais ou menos relevante para classificar ou para indicar para a rede neural o que ela deve ter na saída. Então, por exemplo, voltando aqui para o vinho, o teor alcoólico pode ser um peso muito grande para o vinho tinto, de modo que na hora que entre um valor de teor alcoólico elevado, eu vou ter um peso elevado que vai classificar no vinho tinto. E assim para os demais entradas. Então, eu tenho um peso. Esse peso é um valor numérico, assim como a entrada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o meu peso pela minha entrada. Então, eu vou ter uma saída
Eu vou ter um valor que vai ser correspondente à minha entrada. Como assim? Partindo um pouco para uma linguagem mais matemática, para o neurônio S1, que é a minha saída, a minha primeira saída, o que é que vai ocorrer? Eu vou pegar todos os meus pesos relacionados a essa ligação aqui, que estão ligadas ao meu neurônio S1, e vou multiplicar e somar. E ao final também somar um B. Esse B a gente não precisa se preocupar tanto agora, porque ele só dá um grau de liberdade. Ou seja, eu consigo uma função que não necessariamente passa pela origem. Sendo assim, eu vou pegar as minhas entradas, relacionar com os meus pesos, através de um produto, e somar tudo. Aí eu tenho uma saída da meu neurônio S1. Aqui uma ressalva é que se eu fizer isso, eu vou ter uns valores muito distantes, por exemplo, valores muito grandes e valores muito pequenos. E eu não vou saber uma faixa para classificar aquilo. Por exemplo, se deu um valor de 5.000 ou 12.000, são valores muito distantes. Então eu preciso manter os meus valores em uma faixa da minha saída. É para isso que eu utilizo uma coisa chamada função de ativação. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter os meus produtos, os meus pesos pelas minhas entradas, vai estar dentro de uma função de ativação. Então, se o produto dos meus pesos pelas minhas entradas, se o somatório dos meus pesos pelas minhas entradas for um valor elevado, no caso da sigmoide, o que é que vai acontecer? Aqui eu tenho uma função. Se ele for um valor elevado, ele vai ser 1 na minha saída. Então, o meu neurônio S1 vai estar ativado, entendeu? E se for um valor muito baixo, por exemplo, um valor negativo, a minha saída no neurônio S1 vai ser 0. Então, eu estou fixando esse produto dentro de uma faixa de 0 até 1. Isso facilita demais a minha rede neural. Então, a função de ativação, ela voltando para os neurônios biológicos, ele é estimulado ciente, ele dizemos que ele está ativado, aqui do mesmo jeito. A função de ativação serve justamente para conter e dizer de maneira mais clara se um valor é 0 ou 1, no caso da sigmoide. Temos outras, por exemplo, a relu, a elu, a tangente, que são funções que, dependendo da aplicação, tem uma aplicação melhor. Ou seja, no caso da sigmoide, ela aproxima os valores de 0 ou 1. Então, uma classificação binária, a sigmoide é uma função de ativação recomendada a se usar nesse tipo de classificação binária. Como é que eu ajusto os meus pesos? Então, os meus pesos é que contém informação. Ou seja, se eu aumento o meu peso W11, eu estou dando uma importância maior para para minha entrada N1, que pode servir para classificar. Então, esse ajuste dos pesos é o aprendizado da minha rede neural. De maneira mais simplória, seria isso. Então, eu vou ajustando os meus pesos de maneira a minha entrada reflita na minha saída. Ou seja, para que uma informação ela pode ser mais ou menos relevante dependendo da minha entrada. Então, é isso que os pesos fazem. Então, quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, dependendo de certos indicadores, tem um peso maior de você tomar uma atitude ou não. Aqui é do mesmo jeito, uma rede neural. Então, esses indicadores são importantes. Então, como avaliar se uma rede neural está próximo ou distante do resultado desejado? Para isso, a gente utiliza a função custo, aonde eu vou ter a minha saída da rede neural menos a minha entrada da rede neural, ou seja, eu vou ter um erro elevado ao quadrado. E eu vou fazer isso para cada neurônio de saída. Dessa maneira, eu consigo avaliar, ou seja, a rede neural consegue avaliar se os resultados que ela obteve com os pesos está próximo ou distante da minha saída. Se estiver distante, ela consegue ajustar os pesos de tal maneira que ela se aproxime cada vez mais da minha saída. Por isso a importância de ter bons dados de entrada e uma grande quantidade de dados para que aquela informação seja apresentada para a rede neural várias vezes e quando a informação da minha saída é correta, ou seja, quando eu parar de ensinar e for testar a minha rede neural, eu tenho uma acurácia
elevada, ou seja, uma taxa de acerto bem elevada. Então, essa é a importância da função custo. Ela é quem diz se uma rede neural está próxima ou distante do valor desejado. E através dessa informação é que os pesos são ajustados. Por fim, eu queria discutir com vocês um pouco sobre uma questão de ética, pois essa é uma ferramenta muito poderosa em que está sendo entregue na mão de vocês através da gente. Aqui vai ser apenas o início. Vocês podem evoluir muito mais e vocês vão evoluir muito mais, mas tendo em mente a responsabilidade de que uma ferramenta dessa deve ser utilizada em prol da humanidade, em prol das pessoas, não para malefício. Por exemplo, o caso onde a rede neural é mais utilizada para o é no caso do deepfake, aonde a imagem de uma pessoa é posta em uma situação em que a pessoa jamais participou ou então concordaria, destruindo a carreira ou a reputação dessa pessoa. E no meio político, no meio artístico, isso é muito grave, porque é uma pessoa que impacta várias outras. Então, por isso a importância de ter cuidado de como se utiliza a rede neural. Aqui eu vou apresentar um exemplo do poder de uma rede neural e o que a gente está mexendo, que é um site onde existe uma rede neural que ela gera rostos humanos. Então, essa pessoa na tua tela agora, ela não existe. Uma rede neural que foi treinada com vários rostos e ela consegue montar essa imagem e apresentar um rosto que você diria que é uma pessoa real. Então, cada vez que eu aperto o F5 no meu teclado, vai carregar uma imagem de uma pessoa que não existe. Contudo, ela tem todas as características de uma pessoa normal. Então, já imaginou colocar a imagem de uma pessoa famosa ou então construir uma situação fake com o intuito de depredar a reputação? Então, esse é o poder das redes neurais e que a gente deve ter cuidado na hora de lidar com isso. Ou então no controle populacional, por exemplo, que está sendo discutido com relação à visão, ou seja, você coloca uma rede neural para observar um determinado cenário onde ele consegue distinguir todas as pessoas. Então é muito poderosa e muito preocupante. Por isso nós devemos ter essa preocupação. Então eu agradeço vocês terem assistido essa aula até esse momento. Espero que tenham gostado. Alguns links vão estar aí nos comentários, inclusive o desse site, para que você possa estar visualizando. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.